século III a.C. O mar Mediterrâneo é um lugar muito disputado e com grandes reinos e impérios lutando pelo seu controle. Tivemos até mesmo a influência persa e macedônia por lá. No entanto, nenhum povo conseguiu ter total controle daquele rico ponto estratégico. Isso logo mudaria. No norte da África, os engenhosos cartagineses confrontavam e superavam os outros povos que lutavam pelo domínio do Mediterrâneo, e parecia só questão de tempo para que eles fossem os senhores do mar Mediterrâneo. Mas, em meio a isso, os romanos surgiriam como uma grande ameaça para as ambições de Cartago, e por isso, a guerra se aproximava. O termo púnico deriva do latim punicus, ou poenicus, que significa fenício. Essa nomenclatura faz referência à ascendência fenícia dos cartagineses. A principal fonte sobre a Primeira Guerra Púnica é o historiador grego Políbio, que nasceu em 200 a.C., que foi enviado a Roma como refém em 167 a.C., posteriormente, escreveu as histórias, uma análise dos acontecimentos militares e políticos do período. Embora tenha produzido também um manual de táticas militares, essa obra se perdeu ao longo do tempo. Políbio é amplamente reconhecido por sua abordagem analítica e imparcial, baseando-se em múltiplas fontes gregas e latinas, muitas das quais não sobreviveram. Como historiador, buscava entrevistar testemunhas dos eventos que descrevia, o que confere maior credibilidade ao seu relato. No entanto, apenas o primeiro volume de sua obra cobre a Primeira Guerra Púnica. A confiabilidade de suas narrativas tem sido amplamente debatida, mas a historiografia moderna, em geral, considera seu trabalho como uma fonte essencial e de grande valor para a compreensão do conflito. Autores como Andrew Curry e Craig Bryan Champion destacam a precisão e a profundidade de sua análise. Devido à destruição dos registros cartagineses em 146 a.C., as fontes sobre o conflito são limitadas. Outras narrativas provêm de historiadores posteriores, como Lívio, que se baseou amplamente em Políbio, bem como Diodoro Sículo, Ápio e Dionísio Cássio. Entre os estudiosos modernos, Adrian Goldsworth sugere que o relato de Políbio é geralmente considerado mais confiável quando comparado a outras fontes fragmentárias. Além dos textos clássicos, achados arqueológicos, como inscrições e vestígios de embarcações, oferecem evidências adicionais sobre os eventos descritos. Desde 2010, pesquisas arqueológicas realizadas na costa oeste da Sicília revelaram artefatos significativos, incluindo 19 arietes de bronze pertencentes a embarcações de guerra, bem como capacetes e ânforas. Esses achados corroboram a localização da Batalha das Ilhas Égatas conforme descrito por Políbio. Contudo, um detalhe intrigante é que os arietes recuperados parecem pertencer a trirremes, enquanto Políbio afirmava que apenas quinquerremes foram utilizados na batalha. Mesmo assim, outros elementos da escavação confirmam a precisão de sua narrativa. No século anterior à Primeira Guerra Púnica, a República Romana expandiu agressivamente seu domínio pelo sul da Itália. Em 272 a.C., consolidou o controle da região após a rendição das cidades da Magna Grécia ao fim da Guerra Pírrica. Nesse período, Cartago consolidou um império comercial e militar que se estendia pelo norte da África, sul da Espanha e ilhas do Mediterrâneo Ocidental, incluindo a Córcega, a Sardenha e a metade ocidental da Sicília. Desde 480 a.C., Cartago enfrentava conflitos contra as cidades-estado gregas da Sicília, com Siracusa como principal opositora. Em 264 a.C., Roma e Cartago eram as potências dominantes da região e mantinham relações diplomáticas por meio de tratados assinados em 509 a.C., 348 a.C. e aproximadamente 279 a.C. Durante a Guerra Pírrica, 280-275 a.C., ambos os estados colaboraram ocasionalmente, como quando Cartago forneceu apoio logístico aos romanos. Em 289 a.C., um grupo de mercenários itálicos conhecidos como mamertinos, anteriormente a serviço de Siracusa, tomou a cidade de Messana, atual Messina. Diante da pressão de Siracusa, os mamertinos buscaram ajuda tanto de Roma quanto de Cartago em 265 a.C. Os cartagineses responderam primeiro, persuadindo Hierão II, rei de Siracusa, a não agir contra os mercenários e posicionando uma guarnição cartaginesa em Messana. Segundo Políbio, a decisão romana de intervir gerou intenso debate no Senado. A presença cartaginesa na cidade representava um risco estratégico, mas Roma relutava em apoiar soldados que haviam tomado Messana à força. Entretanto, considerava vantajoso estabelecer uma posição na Sicília. A indecisão do Senado levou a questão à Assembleia Popular, onde o cônsul Apio Cláudio Caldex defendeu a intervenção, destacando as oportunidades de saque e conquista. Em 264 a.C.,
a Assembleia decidiu enviar uma expedição sob o comando de Caldex para guarnecer Messana, iniciando confronto direto com Cartago e dando início à Primeira Guerra Púnica. A Primeira Guerra Púnica teve início com o desembarque das legiões romanas na Sicília em 264 a.C. Apesar da superioridade naval cartaginesa, os romanos conseguiram atravessar o Estreito de Messina sem grande resistência. Duas legiões comandadas por Apio Cláudio Caldex marcharam até Messana, onde os mamertinos, mercenários que controlavam a cidade, expulsaram a guarnição cartaginesa sob o comando de Hanão. Logo depois, os mamertinos enfrentaram um cerco conjunto de Cartago e Siracusa, mas, por razões incertas, os sitiantes abandonaram a campanha. Em resposta, os romanos avançaram para o sul e cercaram Siracusa, mas, sem recursos suficientes, foram forçados a se retirar. Cartago, baseada em sua longa experiência de conflitos na Sicília, acreditava que a guerra seguiria o padrão de confrontos prolongados e indecisos. Apostando em sua supremacia naval, os cartagineses planejavam sustentar o conflito à distância, garantindo o suprimento de suas cidades fortificadas por mar, recrutando mercenários e mantendo as tropas em campo contra os romanos. O exército romano era composto por cidadãos do sexo masculino, obrigados ao serviço militar. Cada legião contava com cerca de 4.200 soldados de infantaria e 300 de cavalaria. Os legionários eram divididos em 3 linhas de batalha, com a primeira equipada com dardos, enquanto a segunda e terceira utilizavam lanças de estocada. As legiões eram complementadas por unidades aliadas de tamanho e estrutura semelhantes. Em contrapartida, o exército cartaginês era majoritariamente composto por mercenários recrutados de diversas regiões. Soldados do norte da África forneciam infantaria pesada, escaramuçadores e cavalaria, enquanto a Espanha e a Gália contribuíam com tropas de ataque rápido. Os cartagineses utilizavam a formação de falange em 2 ou 3 linhas e contavam com fundibulários das Ilhas Baleares. Além disso, empregavam elefantes de guerra africanos, embora as fontes não sejam claras sobre a presença de torres de combate sobre os animais. Cartago na época tinha muitas vantagens e a guerra parecia estar a favor deles. Cartago contava com a melhor marinha do mundo, enquanto os romanos não tinham grande experiência no mar. O principal navio de guerra da época era o quinque reme, embarcação de 5 remos por fileira, utilizada tanto por Roma quanto por Cartago. Com uma tripulação de 300 homens, esses navios transportavam até 40 soldados semelhantes aos fuzileiros navais, podendo chegar a 120 em situação de batalha iminente. O treinamento dos remadores era essencial para a manobrabilidade da frota, conferindo aos cartagineses uma vantagem inicial devido à experiência de seus marinheiros. Para superar essa desvantagem, os romanos introduziram o corvus, uma ponte com ponta de metal projetada para perfurar e ancorar no convés inimigo, permitindo que os legionários abordassem e capturassem embarcações cartaginesas. Essa inovação transformou os combates navais, favorecendo a estratégia romana de combate corpo a corpo, ao invés das tradicionais táticas de abauroamento. Durante as guerras púnicas, os navios de guerra eram equipados com arietes de bronze, um conjunto de 3 lâminas de aproximadamente 60 centímetros de largura e peso de até 270 quilos, posicionadas na linha d'água para ataques de abauroamento. No entanto, com a introdução de embarcações maiores e mais robustas, essa tática tornou-se menos eficaz. Roma compensou sua desvantagem naval com a adoção do corvus, uma ponte com ponta metálica que permitia a abordagem direta de navios inimigos. Embora eficiente para combates navais, o corvus comprometia a manobrabilidade das embarcações romanas, especialmente em mar agitado. A maior parte do conflito ocorreu na Sicília, onde o terreno montanhoso favorecia a defesa e dificultava grandes movimentações de tropas. Por isso, a guerra foi marcada por cercos prolongados, incursões e bloqueios, com poucas batalhas campais. Durante os 23 anos de guerra, apenas 2 grandes batalhas terrestres ocorreram na ilha, a de Acragas, em 262 a.C., e a de Panormus, em 250 a.C. Em 263 a.C., Roma enviou seus 2 cônsules para liderar uma força de 40.000 soldados na Sicília. O cerco a Siracusa resultou na rendição da cidade, que se aliou a Roma, pagou uma indenização de 100 talentos de prata e forneceu suprimentos ao exército romano. Com essa mudança de aliança, outras cidades anteriormente controladas por Cartago também passaram ao lado romano. Acragas tornou-se um ponto estratégico para os cartagineses, mas foi sitiada pelos romanos em 262 a.C. Apesar de dificuldades logísticas, Roma persistiu, enfrentando um ataque surpresa das tropas cartaginesas comandadas por Aníbal Giscão. O contra-ataque romano os obrigou a recuar.
Para reforçar a defesa, Cartago enviou um exército de 50.000 soldados, 6.000 cavaleiros e 60 elefantes sob o comando de Ano, filho de Aníbal. Após meses de escaramuças, a Batalha de Acragas em 261 a.C. resultou em uma decisiva derrota cartaginesa. Roma capturou a cidade, vendeu 25.000 habitantes como escravos e consolidou sua presença na região. Nos anos seguintes, o conflito se fragmentou, com avanços e recuos de ambos os lados. Os romanos tentaram tomar Mitistraton por 7 meses sem sucesso e, em 259 a.C., avançaram para Termai. O general cartaginês Amílcar aproveitou a desorganização romana e causou grandes baixas. Mesmo assim, Roma conseguiu recuperar Enna e Mitistraton, consolidando sua posição. Com a guerra se estendendo, os ataques e escaramuças tornaram-se constantes, enquanto cidades menores alternavam alianças. As campanhas em Córcega e Sardenha, assim como a tentativa romana de invadir a África, desviaram recursos e prolongaram o conflito na Sicília. A luta pelo controle da região continuou, mantendo Roma e Cartago em um impasse estratégico. A guerra na Sicília alcançou um impasse, pois os cartagineses priorizaram a defesa de suas cidades e vilas fortificadas, localizadas principalmente na costa. Isso permitia que fossem abastecidas e reforçadas sem que os romanos pudessem interromper o suprimento devido à sua superioridade terrestre. Com essa estratégia, o conflito gradualmente se deslocou para o domínio naval, onde Roma tinha pouca experiência. Quando necessário, os romanos recorriam a pequenas frotas fornecidas por seus aliados latinos e gregos, que eram os únicos que poderiam ter alguma chance contra a marinha de Cartago. Os romanos, como sempre, iriam se adaptar e usar a força de seu inimigo contra ele. Para reverter essa desvantagem, em 260 a.C., os romanos iniciaram a construção de sua própria frota, utilizando um quinquereme cartaginês naufragado como modelo. Como resultado de sua inexperiência na construção naval, os navios romanos eram mais pesados e menos ágeis que os cartagineses. Ainda assim, construíram 120 navios de guerra e os enviaram para Sicília para treinamento. O cônsul Cineu Cornélio Cipião conduziu 17 navios até as Ilhas Líparas, na tentativa de capturar Lipara. No entanto, os cartagineses, sob o comando de Aníbal Giscão, interceptaram a investida enviando 20 navios sob o comando de Buodes. Os romanos foram encurralados no porto e, sem experiência naval, ofereceram pouca resistência. Cipião foi capturado e toda sua frota caiu nas mãos dos cartagineses, com poucos danos. Pouco depois, Aníbal, explorando com 50 navios, encontrou a frota romana completa. Embora tenha escapado, perdeu grande parte de seus navios. Após esse episódio, os romanos passaram a utilizar o Corvus, um dispositivo de embarque que lhes permitia transformar batalhas navais em combates corpo a corpo, favorecendo sua estratégia militar. O outro cônsul romano, Caio Duílio, assumiu o comando da frota e partiu para o confronto. A batalha ocorreu próximo a Milas. Aníbal contava com 130 navios, e Duílio com número semelhante. Os cartagineses confiavam em sua superioridade naval e avançaram desordenadamente para atacar. No entanto, os primeiros 30 navios foram imobilizados pelo Corvus e tomados pelos romanos, incluindo o próprio navio de Aníbal, que escapou em um pequeno bote. Os cartagineses restantes tentaram flanquear os romanos, mas enfrentaram forte resistência e perderam mais 20 navios antes de se retirarem. Após a vitória, Duílio navegou até Segesta para socorrer a cidade romana que estava sitiada. Desde 262 a.C., os cartagineses realizavam incursões na costa italiana a partir de suas bases na Sardenha e na Córcega. Em 259 a.C., o cônsul Lúcio Cornélio Cipião liderou uma expedição à Córcega, capturando Aléria. Em seguida, atacou Ubia, na Sardenha, mas foi repelido e acabou perdendo Aléria para os cartagineses. Em 258 a.C., uma frota romana mais forte enfrentou os cartagineses na Batalha de Suci, resultando em uma derrota devastadora para Cartago. O comandante cartaginês Hannibal Gisco fugiu e foi posteriormente capturado e executado por seus próprios soldados. No entanto, os romanos não conseguiram aproveitar a vitória devido à dispersão de suas forças entre a Sicília e a Sardenha, o que resultou na interrupção de suas ofensivas na região. Em 257 a.C., a frota romana estava ancorada em Tindariz, no nordeste da Sicília, quando a frota cartaginesa passou desavisada em formação dispersa. O comandante romano, Caio Atílio Régulo, ordenou um ataque imediato, iniciando a Batalha de Tindariz. O avanço romano ocorreu de maneira desorganizada, permitindo que os cartagineses contra-atacassem rapidamente,
abauroando e afundando 9 dos 10 navios romanos que lideravam a investida. No entanto, quando o grosso da frota romana entrou na batalha, conseguiu afundar 8 navios cartagineses e capturar outros 10. Com sua superioridade em velocidade, os cartagineses conseguiram se retirar antes de sofrerem maiores perdas. Logo depois, os romanos avançaram e conquistaram as ilhas de Lipara e Malta. As vitórias romanas em Milae e Susse, combinadas com a estagnação do conflito na Sicília, levaram Roma a reavaliar sua estratégia e buscar a guerra no mar. Assim, planejaram uma invasão ao território cartaginês no norte da África, visando atingir diretamente o coração de Cartago. Tanto romanos quanto cartagineses investiram fortemente na construção e ampliação de suas frotas navais. No início de 256 a.C., uma frota romana composta por 330 navios de guerra partiu de Ostia, liderada pelos cônsules Marco Atílio Régulo e Lúcio Mânlio Vulso Longo. Aproximadamente 26.000 legionários foram mobilizados das forças romanas estacionadas na Sicília para essa campanha, com o objetivo de cruzar o Mediterrâneo e desembarcar no território que hoje corresponde à Tunísia. Cientes da ameaça, os cartagineses reuniram 350 navios sob o comando de Anão, o Grande e Amílcar, posicionando-se ao sul da Sicília para interceptar a frota inimiga. No que se tornaria uma das maiores batalhas navais da história, com cerca de 680 navios e quase 290.000 combatentes envolvidos, ocorreu a Batalha do Cabo Ecnomus. Os cartagineses tomaram a iniciativa, confiando em sua maior experiência em navegação e manobrabilidade. Entretanto, após um longo dia de combate caótico, foram derrotados, perdendo 30 navios afundados e 64 capturados, enquanto os romanos tiveram 24 embarcações destruídas. Com a vitória naval, os romanos desembarcaram na África, próximo a Aspis, atual Quelibia, na península do Cabo Bom, e iniciaram uma ofensiva devastadora contra as regiões próximas a Cartago. Após um breve cerco, capturaram Aspis. A maior parte da frota retornou à Sicília, deixando Régulo com 15.000 soldados de infantaria e 500 cavaleiros para continuar a campanha africana. Régulo então sitiou a cidade de Hades. Os cartagineses, para reforçar suas defesas, chamaram Amílcar de volta da Sicília com 5.000 soldados de infantaria e 500 de cavalaria. O comando das forças cartaginesas foi dividido entre Amílcar, Asdrúbal e Bostar. O exército cartaginês, composto por um grande contingente de cavalaria e elefantes, era de tamanho semelhante ao exército romano. Os cartagineses se posicionaram em um acampamento fortificado sobre uma colina próxima a Hades. Os romanos realizaram uma marcha noturna estratégica e lançaram um ataque surpresa ao amanhecer, cercando o acampamento inimigo de 2 lados. A batalha foi intensa e desordenada, mas os cartagineses não resistiram à ofensiva romana e acabaram dispersos. Suas perdas exatas são desconhecidas, embora grande parte da cavalaria e dos elefantes tenha conseguido escapar com poucas baixas. Os romanos avançaram e tomaram Tunis, localizada a apenas 16 quilômetros de Cartago. A partir de Tunis, as tropas romanas atacaram e devastaram a região ao redor de Cartago. Em desespero, os cartagineses solicitaram paz, mas Régulo ofereceu condições tão severas que os cartagineses optaram por continuar a lutar. A responsabilidade pelo treinamento de seu exército foi atribuída ao comandante mercenário espartano Xantipo. Em 255 a.C., Xantipo liderou um exército de 12.000 soldados de infantaria, 4.000 de cavalaria e 100 elefantes contra os romanos, derrotando-os na Batalha de Tunis. Aproximadamente 2.000 romanos recuaram para Aspis. 500, incluindo Régulo, foram capturados, o restante foi morto. Receoso da inveja dos generais cartagineses que ele havia superado, Xantipo aceitou seu pagamento e retornou à Grécia. Os romanos enviaram uma frota para resgatar seus sobreviventes, mas ela foi interceptada por uma frota cartaginesa ao largo do Cabo Bom, no nordeste da moderna Tunísia, e os cartagineses foram fortemente derrotados na Batalha do Cabo Ermaium, com a perda de 114 navios. No retorno à Itália, a frota romana foi devastada por uma tempestade, resultando no afundamento de 384 dos 464 navios e na perda de 100.000 homens, a maioria aliados latinos não romanos. A presença do Corvus pode ter tornado os navios romanos excepcionalmente difíceis de navegar. Não há registros de seu uso após esse desastre. Após perder a maior parte de sua frota na tempestade de 255 a.C., os romanos a reconstruíram rapidamente, adicionando 220 novos navios. Em 254 a.C., os cartagineses atacaram e capturaram Acragas. Mas, acreditando que não poderiam manter a cidade, eles a queimaram, destruíram suas muralhas e partiram.
Enquanto isso, os romanos lançaram uma ofensiva na Sicília. Toda a frota romana, sob o comando de ambos os cônsules, atacou Panormus no início do ano. A cidade foi cercada e bloqueada, e armas de cerco foram instaladas, resultando em uma brecha nas muralhas que permitiu aos romanos capturar a cidade externa. A cidade interna se rendeu prontamente, e os 14.000 habitantes que puderam pagar se resgataram, enquanto os 13.000 restantes foram vendidos como escravos. Grande parte do interior ocidental da Sicília passou para o domínio romano, incluindo Ietas, Solous, Petra e Tindaris. Em 253 a.C., os romanos voltaram sua atenção para a África e realizaram vários ataques, perdendo outros 150 navios, de uma frota de 220, para uma tempestade ao retornar de um ataque à costa norte-africana a leste de Cartago. Eles reconstruíram novamente. No ano seguinte, os romanos concentraram seus esforços no noroeste da Sicília, enviando uma expedição naval em direção a Lilibaeum. No caminho, os romanos tomaram e queimaram as cidades cartaginesas de Selinous e Heracleia Minoa, mas não conseguiram tomar Lilibaeum. Em 252 a.C., os romanos capturaram Termai e Lipara, que haviam sido isoladas pela queda de Panormus. No final do verão de 251 a.C., o comandante cartaginês Asdrúbal, que já havia enfrentado Régulo na África, ao saber que um cônsul romano havia deixado a Sicília para o inverno com metade do exército, avançou sobre Panormus e devastou a região. O exército romano, que estava disperso para colher a colheita, retirou-se para Panormus. Asdrúbal avançou com a maior parte de suas forças, incluindo elefantes, em direção às muralhas da cidade. O comandante romano Lúcio Cecílio Metelo enviou escaramuçadores para atacar os cartagineses, abastecendo-os continuamente com dardos dos estoques dentro da cidade. O terreno, coberto com obras de terraplenagem construídas durante o cerco romano, dificultou o avanço dos elefantes. Atacados por projéteis incapazes de retaliar, os elefantes fugiram através da infantaria cartaginesa. Metelo moveu uma grande força para o flanco esquerdo dos cartagineses e atacou seus inimigos desordenados. Os cartagineses fugiram, e Metelo capturou 10 elefantes, mas não permitiu uma perseguição. Relatos contemporâneos não mencionam as perdas de ambos os lados, e historiadores modernos consideram improváveis as alegações posteriores de 20.000 a 30.000 baixas cartaginesas. Encorajados pela vitória em Panormus, os romanos avançaram contra a principal base cartaginesa na Sicília, Lilibaeum, em 249 a.C. Um grande exército, liderado pelos cônsules Públio Cláudio Pulcro e Lúcio Júnio Pulo, sitiou a cidade. Reconstruíram sua frota, e 200 navios bloquearam o porto. Logo no início do bloqueio, 50 navios cartagineses se reuniram nas Ilhas Aigates, a oeste da Sicília. Aproveitando um forte vento oeste, navegaram até Lilibaeum antes que os romanos pudessem reagir, descarregando reforços e suprimentos. Eles escaparam dos romanos durante a noite, evacuando a cavalaria cartaginesa. Os romanos selaram a abordagem terrestre de Lilibaeum com acampamentos e muros de terra e madeira. Tentaram repetidamente bloquear a entrada do porto com uma barreira de madeira, mas não tiveram sucesso devido às condições marítimas. A guarnição cartaginesa foi mantida abastecida por navios de bloqueio, quinqueremes leves e manobráveis com tripulações altamente treinadas. Pulcher decidiu atacar a frota cartaginesa no porto da cidade vizinha de Drepana, moderna Trapani. A frota romana navegou à noite para realizar um ataque surpresa, mas se dispersou no escuro. O comandante cartaginês Aderbal liderou sua frota para o mar antes de serem encurralados, e contra-atacou na Batalha de Drepana. Os romanos foram empurrados contra a costa e, após um dia de intensa luta, foram derrotados pelos navios cartagineses mais manobráveis e bem treinados. Esta foi a maior vitória naval de Cartago na guerra. Cartago retomou a ofensiva marítima, infligindo outra derrota pesada aos romanos na Batalha de Fintias, quase os expulsando do mar. Levaria 7 anos para Roma tentar novamente colocar uma frota substancial no mar, enquanto Cartago colocou a maioria de seus navios na reserva para economizar dinheiro e liberar mão de obra. Em 248 a.C., os cartagineses controlavam apenas 2 cidades na Sicília, Lilibaeum e Drepana, ambas bem fortificadas e situadas na costa oeste, onde podiam ser abastecidas e reforçadas sem que os romanos interferissem com seu exército superior. Quando Amílcar Barca assumiu o comando dos cartagineses na Sicília em 247 a.C., ele recebeu um pequeno exército, e a frota cartaginesa foi gradualmente retirada. As hostilidades entre as forças romanas e cartaginesas diminuíram para operações terrestres de pequena escala, adequadas à estratégia cartaginesa.
Amílcar empregou táticas de armas combinadas em uma estratégia fabiana de sua base em Eris, ao norte de Drepana. Esta guerra de guerrilha manteve as legiões romanas ocupadas e preservou a posição de Cartago na Sicília. Após mais de 20 anos de guerra, tanto Roma quanto Cartago estavam financeiramente e demograficamente exaustas. As dificuldades financeiras de Cartago são evidenciadas pelo pedido de um empréstimo de 2.000 talentos do Egito Ptolomaico, que foi recusado. Roma também enfrentava dificuldades financeiras, e a população de cidadãos adultos do sexo masculino, responsável por fornecer mão de obra para a marinha e as legiões, havia diminuído em 17% desde o início da guerra. Goldsworthy descreve as perdas de mão de obra romana como terríveis. No final de 243 a.C., percebendo que não conseguiriam capturar Drepana e Lilibaeum sem um bloqueio naval, o Senado decidiu construir uma nova frota. Com os cofres do Estado esgotados, o Senado pediu empréstimos aos cidadãos mais ricos de Roma para financiar a construção de novos navios, reembolsáveis com as reparações que seriam impostas a Cartago após a guerra. O resultado foi uma frota de aproximadamente 200 quinqueremes, construída, equipada e tripulada sem despesas para o governo. Os romanos basearam o design de seus novos navios em um modelo capturado com qualidades especialmente boas. Com a experiência adquirida na construção naval e um modelo comprovado, os romanos produziram quinqueremes de alta qualidade. É importante ressaltar que o Corvus foi abandonado, o que melhorou a velocidade e o manuseio dos navios, mas exigiu uma mudança de tática. Os romanos precisariam ser marinheiros superiores, em vez de apenas soldados superiores, para derrotar os cartagineses. Os cartagineses reuniram uma frota maior, planejando levar suprimentos para Sicília e transportar parte do exército cartaginês estacionado lá para usá-los como fuzileiros navais. Essa frota foi interceptada pela frota romana comandada por Caio Lutácio Catulo e Quinto Valério Falto, e na árdua batalha das Ilhas Égatas, os romanos, mais bem treinados, derrotaram a frota cartaginesa, mal treinada e com poucos homens. Após essa vitória decisiva, os romanos continuaram suas operações terrestres na Sicília contra Lilibaeum e Drepana. O Senado cartaginês, relutante em alocar os recursos necessários para construir e tripular outra frota, ordenou que Amílcar negociasse um tratado de paz com os romanos, tarefa que ele delegou ao seu subordinado Gisco. O Tratado de Lutácio foi assinado, encerrando a Primeira Guerra Púnica. Cartago evacuou a Sicília, entregou todos os prisioneiros capturados durante a guerra e pagou uma indenização de 3.200 talentos ao longo de 10 anos. A guerra, que durou 23 anos, uma das maiores da antiguidade e a maior guerra naval do mundo antigo. Após a guerra, Cartago tentou evitar pagar integralmente as tropas estrangeiras que lutaram por ela, resultando em uma rebelião que contou com o apoio de vários grupos locais descontentes. Essas revoltas foram reprimidas com grande dificuldade e considerável selvageria. Em 237 a.C., Cartago preparou uma expedição para recuperar a ilha da Sardenha, perdida para os rebeldes. Cinicamente, os romanos consideraram isso um ato de guerra e exigiram a cessão da Sardenha e da Córcega, além do pagamento de uma indenização adicional de 1.200 talentos. Enfraquecida por 30 anos de guerra, Cartago aceitou os termos para evitar um novo conflito com Roma. Essas ações de Roma alimentaram o ressentimento em Cartago, contribuindo para a eclosão da Segunda Guerra Púnica. O papel de liderança de Amílcar Barca na derrota das tropas estrangeiras amotinadas e dos rebeldes africanos aumentou muito o prestígio e o poder da família Bárcida. Em 237 a.C., Amílcar liderou muitos de seus veteranos em uma expedição para expandir as propriedades cartaginesas no sul da Ibéria, atual Espanha. Nos 20 anos seguintes, essa região tornou-se um feudo bárcide semi-autônomo e a fonte de grande parte da prata usada para pagar a grande indenização devida a Roma. Para Roma, o fim da Primeira Guerra Púnica marcou o início de sua expansão além da Península Itálica. A Sicília tornou-se a primeira província romana, governada por um antigo pretor, e tornou-se importante para Roma como fonte de grãos. Sardenha e Córcega também se tornaram uma província romana e uma fonte de grãos, sob um pretor. Siracusa recebeu independência nominal e status de aliada durante a vida de Hierão II. Tudo isso faria com que Aníbal tivesse um ódio tremendo de Roma, fazendo com que ele se preparasse durante anos para a guerra. A partir de então, Roma tornou-se a principal potência militar no Mediterrâneo Ocidental e, cada vez mais, na região do Mediterrâneo como um todo. Os romanos construíram mais de 1.000 galéis durante a guerra, e essa experiência de construir, tripular, treinar, fornecer e manter tal número de navios lançou as bases para o domínio marítimo de Roma por séculos. A questão de qual estado controlaria o Mediterrâneo Ocidental permaneceu em aberto, e quando Cartago sitiou a cidade de Sagunto, protegida por Roma,
no leste da Península Ibérica, em 218 a.C., desencadeou a Segunda Guerra Púnica.